Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de física. Por favor, não vão embora ainda. Eu sei que o título tá tenso e parece um monstro de sete cabeças, e é mesmo, tá? Só que assim, a gente não vai entrar muito, é só dando uma pincelada na física moderna. A gente encerrou o eletromag e o eletromag, né, ele deu base, sustentações para que começasse a física moderna, entende? Que vai começar a ter uma outra percepção do mundo. E a gente só vai dar uma pincelada. Por quê? Porque tem aparecido esse conteúdo nos vestibulares nos últimos anos. É muito mais interpretação do que conceito, certo? Só que o que vocês conseguirem pegar um pouco, captar aqui, acredito que vai ajudar muito vocês e economizar tempo, né? Que isso é o que falta quando a gente tá fazendo as provas, beleza? Mas já afirmo aqui, eu não sou nenhuma especialista nesse assunto, a gente vê muito pouco no ensino médio. Não despiroquem, eu vou tentar explicar de uma maneira que seja um pouco mais entendível, tudo bem? Vamos começar a falar um pouco sobre a física quântica. Esse termo quântico ficou até meio desvalorizado nesses últimos tempos, né? Porque tem pessoas assim que não são físicos, né? Não fizeram física ou coisas relacionadas a essa parte de exatas e dão cursos, cobram valores horríveis, coisas assim absurdas para tentar levar um conhecimento de vida, mas, né, não vem ao caso a gente julgar se tá certo ou errado, enfim. E aí acabou sendo, entre aspas, desvalorizado esse termo, né? Virou até meio que piada para alguns. Enfim. Mas vamos levar isso um pouco mais sério e a gente vai entender, né, por que esse termo quântico. Estudando a matéria, pensando nos átomos, os cientistas viram que nem todas as leis, né, de Newton se aplicavam e tinham um comportamento assim um pouco diferente, os cálculos não batiam, a conta não fechava. E a partir disso começaram a se formar teorias e experimentos, certo? E então, a física quântica, ela basicamente vai estar estudando o comportamento da matéria e a energia no nível atômico. Ok. E algumas ideias iniciais, né, a partir disso que foram descobertas, é que o elétron, os prótons e essas pequenas partículas, né, os quarks, eles têm uma unidade de carga elétrica. Normalmente, quando a gente está falando sobre essas partículas, a gente trata no sistema internacional com eletronvolt. E esse eletronvolt, o que é? É o módulo do trabalho que é realizado quando tem uma força elétrica aplicado em um elétron que é então deslocado entre dois pontos cuja diferença de potencial é de 1 volt, ok? Por isso que 1 electrovolt. E a partir dessa ideia, né, inicial de física quântica, que era bem isso que eu queria trazer um pouco para vocês, dentro desse universo a gente começa a falar um pouco sobre o efeito fotoelétrico, ok? Mas antes de começar a falar um pouco do efeito fotoelétrico, eu queria que vocês observassem essas duas imagens. Você deve estar, meu Deus, o que é isso? Bom, à esquerda a gente tem uma fazenda de painéis solares na China. Por isso que tem esses dois pandas. Eles fizeram assim, propaganda, né? Marketing é tudo. E do lado direito é uma fazenda também de energia solar, marinha no caso. E essa capacidade da gente conseguir utilizar o sol, né, como fonte de energia pra gente, né, transformar a energia solar luminosa, né, na energia elétrica, se dá pelo princípio do efeito fotoelétrico. Então, assim, parece ser uma coisa tão distante, mas não é tão distante. E isso explica muita coisa e tem aplicabilidade pra gente e provavelmente vai ser o nosso futuro, né? Enfim. Então, o que é esse efeito fotoelétrico? Basicamente, é um comportamento, né, no qual a luz também se comporta como partícula. No caso, como fótons. Não sei se vocês já viram isso na biologia, na parte de botânica, falar dos fótons. E como
como que se descobriu isso, né? Em cima de um material, eles incidiam, não sei se esse termo tá certo, luz, e perceberam que quando batia essa luz, né, essa radiação, havia a ejeção de elétrons. Eles eram expulsos desse material. E é estranho, né? Porque até então a gente pensava, pô, a luz é onda, uma onda eletromagnética. A gente vai trabalhar com a luz na ondulatória, que tem várias frequências, dependendo da frequência, a gente vê uma cor, radiação ultravioleta, infravermelho, certo? Luz. Uhum. Então, para ter essa expulsão de elétron, eles pensavam, nossa, tem que ter um comportamento como partícula, é como se a gente jogasse uma bolinha no meio das outras, tipo, sair uma bolinha. E aí tem esse comportamento duplo, entende? A luz se comporta tanto como onda, como tanto quanto matéria, enfim. E pra gente falar um pouco desse histórico, né, dessas descobertas, a gente teve inicialmente o Hertz, né, em 86, que fez esse experimento que eu acabei de falar, da incidência de luz em placas metálicas. E aí ele viu, né, que estava saindo elétrons, percebendo o surgimento ali de faíscas. E somente em 1905 o físico alemão Albert Einstein conseguiu explicar, né, esse fenômeno em que tem essa expulsão de elétrons daquela placa através de argumentos matemáticos, através de linguagem matemática de Planck. E aí o que foi descoberto, né, pelo Einstein é que então a luz é formada por pequenos pacotes de energia, ou seja, os fótons são pacotinhos, a gente sempre tem números inteiros, nunca vai ser um fóton e meio, entende? São vários pacotinhos fechadinhos e a luz tem comportamento duplo, então tanto onda eletromagnética quanto partícula. E aqui eu trouxe a imagem desses caras que contribuíram, né? Então esse é o Hertz, esse é o Albert Einstein e esse é o Planck. Eram amigos. E então, como que tá funcionando? O que ele descobriu? Qual que é o funcionamento, né? Pra ter esse aparecimento de faísca, né? Que o Hertz viu. Então, quando atingir o material, os fótons, né? As partículas, os pacotinhos de energia da luz, têm energia suficiente para arrancar esses elétrons desse material. E aí, um conceito é a função trabalho. A função trabalho é a energia necessária para que um determinado material tenha para que esses elétrons sejam ejetados. Como assim? Para cada material, vamos lá, uma placa de cobre, uma placa de ouro, uma placa de... Entende? Para cada tipo de material, a gente precisa de uma quantidade de energia X para tirar esses elétrons, entende? E essa quantidade, né, que é a quantidade que precisa, é a função trabalho, que ela vai ser diferente para cada tipo de material. E aí, né, quando a energia chega na forma lá dos fótons, ela é transferida para os elétrons na forma de energia cinética, por isso que eles pulam, eles são expulsos desse material. E aí, então, quando eles atingem, esses fótons têm energia suficiente para arrancar esses elétrons. Eu trouxe o mesmo comentário do slide passado. Perdão, gente. E aqui foi a fórmula que o Einstein, né, chegou. Que a energia armazenada no fóton, né, que é dada por elétron volt, é então a constante de Planck, que é esse valor aqui, 4 vezes 10 elevado a menos 15 elétron-volts por segundo, vezes a frequência desse fóton, né? Porque pode ser vários tipos de frequência. Depois a gente vai ver que a luz tem pode ter vários tipos de frequência.
E essa fórmula aqui que foi responsável pelo prêmio Nobel, se eu não me engano, de Física, do Albert Einstein. Não foi a teoria da relatividade, foi essa daqui. O descobrimento do efeito fotoelétrico. Então, retomando, a energia transferida para os elétrons na forma de energia cinética. E então, caso a energia dos fótons seja superior que a energia que mantém o elétron preso no material, o elétron será ejetado. Ou seja, tem uma energia que mantém o elétron ali preso no material, correto? A partir do momento em que a energia do fóton é superior a essa energia que está segurando ele, esse elétron vai ser ejetado. E a energia cinética, então, né, será a diferença entre a energia que estava no fóton e a função trabalho. Essas fórmulas são diferentes. E esse E é diferente. Esse E aqui, dessa fórmula aqui do Einstein, o E é energia armazenada no fóton, tá? Esse daqui, esse E, deveria ter colocado um EC, não sei. Energia cinética, quando o elétron é ejetado, vai ser, então, a energia que está contida no fóton, né? Então, esse HF, que é esse E aqui, a energia cinética vai ser aquele outro E, que é o HF, menos a energia que mantém o elétron no material. Correto? Mas essas fórmulas, dificilmente vocês não vão ter que, assim, levar na cabeça de vocês para fazer a prova. Caso apareça, assim, não vai ser a primeira vez que você tá vendo no vestibular, então não se preocupem com isso. Então, exemplos práticos, né, são os detectores de luminosidade, como essas portas, sabe, que abrem automaticamente no shopping, esses lugares assim. A partir do momento, né, que ele detecta a luminosidade, esses elétrons eles são saltados, né, eles são ejetados, e aí consegue fechar um circuito elétrico para acionar e abrir a porta. Outro exemplo são as células fotovoltaicas, né, que a gente tem ali na fazenda, na China. Como também, eu esqueci o nome agora desse jardim, se eu não me engano fica em Taiwan, não sei se é Taiwan, Singapura. E são, entre aspas, árvores, né? E aí, durante o dia, recebe energia solar e à noite viram essas estruturas luminosas, né? Que é muito bonito e dá até pra gente pensar, poxa, a gente precisaria gastar, assim, energia elétrica. Perdão, deixa eu reformular a frase. É uma maneira, né, sustentável da gente obter essa energia luminosa para nossas coisas, né? Para a vida noturna aqui, ao invés de usar as energias não renováveis. Então vamos para os exercícios. Leia o trecho a seguir. O efeito fotoelétrico foi descoberto em 86 pelo Hertz. Na ocasião, Hertz percebeu a incidência de luz ultravioleta em chapas metálicas auxiliava na produção de faíscas. A explicação teórica para o efeito fotoelétrico, entretanto, só foi apresentada pelo físico alemão Albert Einstein em 1905. A dúvida que existia na época estava relacionada com a energia cinética dos elétrons que eram ejetados do metal. Essa grandeza não dependia do da luz incidente. Einstein percebeu que o agente responsável pela ejeção de cada material era um único fóton, uma partícula de luz que transferia aos elétrons uma parte de sua energia, ejetando-o do material, desde que seu fosse grande o suficiente para tal. Então, a gente tem que preencher essas duas lacunas, sendo que o primeiro, né, condiz a uma variável que não vai interferir, né, nessa ejeção de elétrons, e a segunda é o que leva, né, o que está relacionado. E começando aqui por trás, né, o que o Einstein descobriu? Aquela fórmula E, que é a energia, né, necessária, aqui, a energia armazenada no fóton, vai ser então a constante Planck pela frequência, ou seja, está diretamente relacionado com a frequência do fóton. Restando assim, a gente exclui a A e a B, a C e a D então. E aí do que não dependia? Não dependia da intensidade de luz. Não importa se está tendo mais ou menos luz ali. O que importa é a frequência, a quantidade de energia. A frequência está diretamente relacionada com a energia. E entrando um pouco na ondulatória, né?
se a gente fosse colocar o comprimento de onda, indiretamente a gente estaria falando da frequência. E aí fica em aberto, nossa, mas como assim? Mas talvez vocês já devem ter lembrado alguma coisa daquela fórmula da velocidade da luz, né? Que V igual a lambda F e tal. Não necessariamente da velocidade da luz no vácuo, né? Mas enfim. E isso, então, explica por que não seria o comprimento de onda, mas sim a intensidade que não está relacionada com a luz incidente. E sim a frequência, ou seja, sua energia. Próximo exercício. A natureza da luz é um assunto que tem estado presente nas discussões de cientistas e filósofos há séculos, principalmente a partir da possibilidade de aplicação de fenômenos luminosos por comportamentos tanto ondulatórios quanto corpusculares. Segundo o princípio da complementaridade proposto por Niels Bohr em 28, a descrição ondulatória da luz é complementar à descrição corpuscular, mas não se usa as duas descrições simultaneamente para descrever um determinado fenômeno luminoso. Desse modo, os fenômenos luminosos envolvendo a propagação, a emissão e a absorção de luz são explicados, ora considerando a natureza ondulatória, ora considerando a natureza corpuscular. Assinale a alternativa que apresenta um fenômeno luminoso bem explicado, considerando-se a natureza corpuscular da luz. Misericórdia, o que esse texto quis dizer? Teve um cara chamado Bohr. Esse cara chamado Bohr, que provavelmente vocês viram na química, ele começou a explicar o comportamento da luz, né? Einstein falou, tem um comportamento tanto de matéria, ou seja, corpuscular, quanto de onda eletromagnética. Ok. E aí, esse cara, o Bohr, ele chegou e falou, vamos lá, tal. E ele viu que a onda não pode, a luz não pode se comportar desses dois jeitos ao mesmo tempo. Ou ela vai estar se comportando como onda, ou vai estar se comportando como matéria. Mas não tem como ser uma onda-matéria, entende? E é isso que ele quis dizer. E aí, o que o exercício está pedindo é para a gente explicar um fenômeno luminoso considerando a natureza corpuscular da luz. Então, vamos lá. Espalhamento da luz ao atravessar uma fenda estreita? Não. Esse espalhamento da luz ao atravessar uma fenda estreita é um efeito ondulatório. A gente vai ver isso na ondulatória. Mas fica aí. A gente vai falar dos fenômenos na ondulatória, tá bom? Mas não é um efeito corpuscular da luz. Interferência luminosa quando feixes luminosos de fontes diferentes se encontram. Não tem nada a ver. Isso provavelmente a gente vai ver um pouco de óptica, talvez na ondulatória. Na ondulatória, interferência. Não é. Mudança de direção da propagação da luz ao passar por meio transparente para o outro. Isso daqui é refração. A gente vai ver na óptica também. Que dependendo, né, do meio, se está assim, passando pelo vidro, pelo ar, pela água, tem essa mudança de direção. E D, absorção da luz com emissão de elétrons por uma placa metálica. Sim, vai absorver essa luz e vai ter emissão de elétrons por uma placa metálica, que foi o que o Hertz viu no experimento dele. Então, restando assim a alternativa D, deixando aquelas brechas, tipo, mas poxa, por que não pode ser os outros? Então a gente vai ver na ondulatória, comigo mesmo. Então era isso, pessoal. Eu sei que a aula de hoje é uma matéria estranha, meio tensa, muita coisa não parece que fez sentido, sabe? Porque é meio abstrato pensar em tudo isso. Mas o que importa é que a física quântica, ela trabalha para tentar explicar fenômenos, né, que ocorrem em uma dimensão muito pequena, que a gente pensa em elétrons, átomos. E a partir daí a gente também teve a explicação do efeito fotoelétrico, né? Que foi... A explicação em si foi feita pelo Einstein, que deu aquela fórmula E igual a HF, que é a constante Planck vezes frequência.
E aí, pra gente saber a energia cinética, né, que tá saindo nesse elétron, vai ser a energia do fóton menos a energia que mantinha ele lá dentro do material. E isso, né, a aplicabilidade no nosso dia tem várias coisas, principalmente a energia solar. Se eu não me engano, a China, né, é a maior produtora de energia solar no mundo agora. As portas elétricas, a gente pode pensar no nosso futuro, né, com energia limpa. Enfim, muito obrigada pela atenção de vocês. A aula que vem também tem um pouquinho de física moderna. Então, aguenta mais um pouquinho que a gente já vai voltar para física clássica daqui a uns dias. E é isso, beijão.